Sou muito grato de estar trabalhando. Cada elemento da equipe precisa de lembrar, sim, da importância. Precisa de lembrar que nós somos importantes, porque se a pessoa lembra, ela lembra de detalhes. Então ela fica mais presente, mais atenta, ouve melhor, passa a ser mais qualificada. Então o nosso trabalho possibilita essa condição. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o quarto mandamento: honrarás pai e mãe. É bem simples assim, honrarás pai e mãe. É bem importante o outro lado desse ensino, que o pai e a mãe têm que fazer muito esforço para continuar merecendo a consideração, para continuar merecendo o respeito. Porque fica muito difícil um filho honrar o pai que fica atrás do vício, fica muito difícil honrar uma mãe que fica atrás de valores que não traz nenhuma frutificação. E cada um de nós valorizamos muito as coisas do raciocínio. Mas temos que lembrar que quando nós recebemos uma maneira diferente, né? Por exemplo, a pessoa teve um sono bom e acordou com o seu corpo bem, ela tomou um banho, o seu corpo modificou e ela está sentindo muito bem usando aquele corpo. Essa diferença que a gente tem que lembrar assim, que é muito importante. As coisas do raciocínio são valores perecíveis, porque aquele bem-estar que eu senti com o meu corpo assim que eu levantei, aquele bem-estar que eu senti depois de ter tomado aquele banho, aquele alimento que eu ingeri, que eu me senti muito gratificado, foi muito gratificante ter recebido aquele alimento. Diferença. Então, a gente tem que valorizar as pessoas também pelos ruídos. Então, uma pessoa muito ruidosa, então a gente vê assim que tem diferença. Todo um cuidado precisa de ter. As coisas do raciocínio, essa diferença. Então, valor para respeitar um pai, para um pai ser respeitado, esse valor que é superior. Porque muitas pessoas que têm os seus pais envelhecidos, já com muitas décadas, esse pai, essa mãe, fez esforço durante a vida para merecer a consideração. Isso é bem importante assim. Eles fizeram esforço e esses filhos o respeitam, dirigem a ele com uma consideração. E é bem importante assim, porque a gente ouve de uma ou de outra falando assim: tive muito cuidado durante a minha vida pelos meus filhos. Então esse valor é diferente do valor do raciocínio. Na nossa vida, a gente tem que lembrar desses valores. E também é de meu conhecimento muitos filhos terem tido comportamentos bons durante a sua vida em relação ao seu pai, em relação à sua mãe. Quer dizer que esses valores é diferente do raciocínio. Não está relacionado a pessoa ter muito recurso financeiro ou não ter recurso financeiro. Cada pessoa tem que lembrar da importância que ela é. E ela só vai ter importância conforme ela atua. O quarto mandamento, honrar pai e mãe, tem que lembrar da outra parte. O pai e a mãe têm que fazer esforço para merecer a consideração. E a gente vai observando assim que essa consideração tem muita importância, que não está relacionado a pessoa ter recurso financeiro ou não ter recurso financeiro. Porque nós sabemos assim que tem pessoas que moram a milhares de quilômetros da moradia dos pais. E quando podem, vão até a moradia dos pais, muitas vezes por viagens demoradas mais de um dia. Quer dizer assim, o que aquela mãe, aquele pai, colocou dentro daquele filho, dentro daquela filha, que não está vendo sacrifício em vê-los. É isso que nós precisamos de fazer um trabalho conosco, de ver a diferença que existe na vida. E nós temos que lembrarmos que as coisas do raciocínio, a pessoa fica grilhoada, ela vira escrava.
gosta de um objeto, que esse objeto tem um nome, devido ao fato desse objeto, muitos outros valorizarem, agora a pessoa tem dezenas de objetos. Periodicamente ela está trocando aquele objeto. E que muitas vezes ela nem usou, mas já quer outro. A coisa do raciocínio. Valores eternos. E é bem importante a gente ir observando assim. Quando a pessoa tem uma gratidão, pode ser pelo banho que tomou, de sentir aquele corpo, ou estava frio, a pessoa vestiu uma blusa, ela estava faminta, alimentou-se e aquele alimento estava muito bom. Esse trabalho, quando a pessoa realiza, ela fica muito gratificada. Não tem valor externo, valores na matéria grosseira que paga isso. É físico. Nós temos que honrar o pai e a mãe. Para honrar o pai e a mãe, a pessoa tem que lembrar que ela precisa de ter o costume de honrar todas as pessoas. Porque se uma pessoa não está merecendo a nossa consideração, nós temos que separar dessa pessoa. É físico, é verdadeiro. Nós irritamos com a pessoa, ficamos descontentes, passamos a tratar a pessoa pejorativamente ou aceitamos aquilo que a pessoa é e falamos a mesma linguagem da pessoa. O honrar, se não merecerem a consideração, nós temos que ir embora. E nós temos que lembrarmos que a vida continua. Agora, qual é o procedimento que eu tenho que ter para eu ter a honra? Qual é o procedimento no meu relacionamento com funcionários ou com colegas ou com aqueles meus conhecidos que me honram, que me respeitem? É físico. Esse ensino que o Criador mandou Moisés dar para os seres humanos é uma bênção. A pessoa tem que lembrar que existem valores diferentes e que nós, na matéria grosseira, nós convivemos com todos. Trabalho naquela empresa, aquela empresa tem dezenas de funcionários, tem alguns funcionários, eu convivo com todos, cada um tem uma maneira. Quando vier o tempo de eu largar o corpo de matéria grosseira, eu vou para o nível que eu cultivei dentro de mim, de nobre, de polido, de coerente. Aquele um, aquele outro que descuidou na vida, que não aprendeu pelo costume que nós temos assim, da pessoa não merecer a consideração, aí então eu também não considero os outros. Consequentemente, eu também não sou considerado. Quer dizer que, quando largarmos o corpo de matéria grosseira, nós vamos para o nosso nível. Aquele que fez o trabalho de honrar o pai e a mãe, de honrar a vida e de tornar-se grato. Esse vai para o nível desses que têm essa qualidade. Aqueles que não têm nível de nobreza, de polidez, também vai para o nível dele, que é sem nobreza, sem polidez, e que ele não é honrado e também não honra. E nós sabemos assim que existe a diferença, porque uma pessoa polida relaciona com o outro de uma determinada maneira, respeitando o espaço do outro. Uma pessoa que não é polida, a gente vai observando pelos ruídos, pela maneira, o jeito que se relaciona e o tempo que ela tem para ela mesma. Então o livro Na Luz da Verdade nos possibilita desenvolvermos esta capacidade. Se não temos ainda a condição de honrar o nosso pai e a nossa mãe, nós temos que refletir e temos que desenvolver esta condição. Eles podem não merecerem serem honrados, serem respeitados, mas eu também não preciso de conviver com eles. Agora, existe uma coisa bem grave assim, porque muitos filhos ficam descontentes com o comportamento dos pais, por isso ou por aquilo. Mas anos depois, a gente vê que esse filho tem comportamento igual. Nós nos comportamos assim, sempre no extremo. Ou gostamos ou desgostamos. Quando nós desgostamos, um tempo depois, nós estamos iguais.
Então o livro Na Luz da Verdade vai nos trazendo a ponderação, vai nos trazendo o equilíbrio, vai nos possibilitando essa condição de nos vermos como nós somos, porque tem muita importância, porque eu falo para aquele um, para aquele outro, do comportamento que ele está tendo. Mas eu tenho que observar assim, se eu tenho ascensão sobre eles, eu posso falar. Se eu não tenho, se não me perguntaram, eu também não preciso de falar. Eu tenho que lembrar assim, que eu tenho que desenvolver esta capacidade de gratidão, que é aquela gratidão que todas as pessoas sentem quando tomam um banho, descansam o corpo, esvazia a bexiga, esvazia os intestinos e que sente muito bem, e que está com fome e que alimenta aquele alimento que a pessoa ficou muito feliz, aquele alimento estava muito bom. Esse sentimento eu tenho que trazer para mim. Eu tenho que ir observando que esse sentimento de gratidão, eu tenho que ampliá-lo para outras coisas. Precisa de fazer a diferença. Agora, se eu vou relacionar com outras pessoas com um sentimento assim, eu tenho que lembrar que tem que ter uma diferença, um distanciamento. Não é aproximando da pessoa, mas a maneira. Então, o jeito que a pessoa está irradiando. Precisa de lembrar que não pode ter familiaridade, porque quando tem familiaridade, desce o nível no relacionamento, na maneira da pessoa apresentar-se. Honrar pai e mãe é desenvolver toda uma condição para a vida toda, porque muitos e muitos conhecem pais com mais de 80 anos que os filhos fazem esse trabalho de irem até a localidade que eles se encontram, devido à distância. É um valor, é uma gratidão, essa coisa boa que existe. Então o procedimento que nós precisamos de ter conosco, na condição de envelhecidos, ter esta mesma condição de ser respeitado pelos costumes, pela maneira de valorizar aquilo que precisa de ser valorizado. Então não podemos andar atrás das coisas do raciocínio, porque muitas pessoas esquecem desses valores. E esse valor é eterno, porque uma pessoa que, numa determinada hora, lembra do alimento que ela alimentou-se, do jeito que ela sentiu feliz por aquele alimento. São valores que continuam conosco. São valores que quando a pessoa está muito exaurida e ela toma um banho e depois ela tem a possibilidade do repouso, ela fica muito feliz. Esses valores, anos depois, a gente lembra dessa fase, desse dia. Esses valores são valores eternos, são valores que nós vamos levar depois que largarmos o corpo de matéria grosseira. Então nós estamos acostumados a trabalhar só com o imediato, só com o dia de hoje, só com a presença da pessoa, só com a função que nós temos para aquele momento. Nós temos que ampliar um pouco mais os nossos sentidos. Nós temos que fazer algo duradouro para amanhã. Porque quando temos algo duradouro, nos momentos difíceis que a vida apresenta, a gente lembra daquele algo bom que nós recebemos, daquele alimento, de como aquele alimento foi preparado, e a pessoa lembra. Então o que acontece? Nós temos um nível. Esse nível é verdadeiro. Podemos não saber o nível que nós temos, mas nós temos uma noção, se somos polidos e coerentes. A questão do nível fica fácil de observar a criança no aprendizado escolar. Ela tem um nível e ela vai graduando em relação aos ensinos escolares. Nós temos o nível também de entendimento, de vida, de compreensão, de dedicação sobre os ensinos, sobre a dedicação de estudar o livro Na Luz da Verdade. Apresenta as limitações. Nós descemos um pouco o nosso nível. Encontramos numa condição assim de o corpo físico está cansado, as limitações que a vida está apresentando, muitos afazeres,
a gente lembra desses níveis anteriores. Então nós somos elevados novamente para o nível que nós tínhamos. Então o que acontece? A vida volta a ficar mais fácil. Fica mais fácil para nós caminharmos, continuar caminhando e rompendo as barreiras que a vida vem apresentando. E é bem importante assim, porque quando a gente ouve de uma ou de outra pessoa as limitações que a vida está apresentando ali naquele período, a gente fala, olha, você precisa de lembrar assim, que vem dando certo o seu esforço, a sua maneira de trabalhar, a sua dedicação, os seus posicionamentos, vem dando certo. Então o que acontece? A pessoa equilibra novamente. Então nós também temos que desenvolver essa capacidade de dar certo, mas precisamos do auxílio do livro Na Luz da Verdade. Porque esses valores, os valores eternos, que a gente sente uma gratidão das responsabilidades que a gente tem de estar conseguindo corresponder com aquelas responsabilidades. Então aquele profissional que é bem criterioso, anos e anos ele continua respeitando as pessoas que ele presta serviço. A dedicação, o jeito, os posicionamentos, sem familiaridade. Honrar pai e mãe está em ampliar essa capacidade para que a própria pessoa também tenha o resguardo. Porque se eu amplio, se eu respeito, independente da idade da pessoa, pode ser uma criança, eu dirijo aquela criança com uma responsabilidade, com uma nobreza, com palavras firmes e definidas, a criança aceita. Dirijo aquela outra pessoa com muita idade e a maneira que eu me dirijo a ela, mesma maneira que eu me dirijo àquela criança. Tem muito recurso? Não tem muito recurso. Mas eu o trato como pessoa e eu o trato como se fosse nobre. Então, naturalmente, comigo ele torna-se nobre. Essa condição bem importante. É de meu conhecimento, essa condição de honrar pai e mãe. O pai sempre mereceu a honra do filho, sempre teve essa consideração do filho. A mãe, num período da vida, o pai precisa de tomar determinadas atitudes e está sem coragem. Então, um outro irmão pede para esse, que sempre teve esse posicionamento, para explicar para o pai a necessidade daquele posicionamento, daquela atitude que precisa ser tomada. Esse pai ouve ele ainda fala, você está falando, por isso eu vou fazer, por isso eu vou me posicionar. Essa condição é muito importante, então nós temos que lembrarmos que tem que ter o auxílio do livro Na Luz da Verdade. E a pessoa tem que lembrar assim, se ela descuida nos relacionamentos, na maneira de ser, ela desce. O instante que precisa de ser, de honrar, é aquele instante que a pessoa tem que encontrar como sentinela, de prontidão, bem atento. E é bem importante assim, porque uma pessoa que tem um cão, que esse cão fica fora da moradia, o trabalho do cão, ele foi ensinado para ficar fora da moradia, para cuidar. Então aquele dono do cão está próximo ali do cão, sentado, e o cão está ali deitado. Um barulho diferente, o cão levanta. Se o cão não identificou o barulho, ele levanta e vai naquela direção. O cão se encontra sempre de prontidão. É o trabalho dele, ele foi orientado para isso. Então nós temos que desenvolver uma capacidade de nos encontrarmos no centro. Então muitas pessoas falam assim, concentrado. Não, nós temos que nos encontrarmos centrado, no centro. Tudo que movimenta a nossa volta, tudo que as pessoas falam, a gente se encontra no centro. Então a gente identifica e a gente passa a perceber a intenção que aquele que está falando. Porque tem essas coisas assim, bem graves assim. A pessoa está falando uma coisa e está querendo outra. Que é muito comum assim, no caso de criança, a gente perceber. Então, a seriedade, a vida toda, aquele que melhora, ele melhora para ele. Porque quando venceu o tempo dele na matéria grosseira,
ele tem as irradiações para conviver com aqueles que são polidos, nobres, coerentes, aqueles que honram. Isso é físico, isso é verdadeiro. Os iguais. Então tem um ensino muito importante que fala que os iguais se atraem. Tem a referência de nós termos que convivermos aqui na matéria grosseira com todos. Mas na parte fina da matéria grosseira, que nós temos que viver depois do nosso tempo de estada aqui na matéria grosseira, nós vamos conviver com os nossos iguais. Então, honrar pai e mãe, tem que lembrar também aquele que é pai, aquele que é mãe, tem que fazer esforço para merecer a consideração dos filhos. Não é mais ou menos. Tem que fazer esforço. E o esforço é toda hora, é todo instante. Porque nós sabemos assim que quando um pai, quando a mãe se encontram enfraquecidos pelos problemas que apresentam, os filhos mudam a maneira de ser. Então o que acontece? Se descemos também no nosso ambiente, na nossa moradia. E nós temos que desenvolver uma capacidade de não precisar falar para nós mesmos assim que tínhamos que ponderar, que precisaríamos de. Não precisaríamos. Porque quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vê antes aquilo que precisa de ser visto. Se a pessoa descuidou com seus afazeres, é problema da pessoa. Tem que lembrar sim que a roda roda. A roda rodou. A pessoa é que sai fora da roda. Isso é físico. Então, nos esforçarmos para desenvolver essa capacidade de nos tornarmos nobres e de respeitar e de ter aquela condição bem importante assim, que nós seremos respeitados, porque o nosso tom de voz, a nossa postura, o jeito que nós apresentamos, o jeito que nós nos comportamos é físico, não é mais ou menos. O esforço é a vida toda. Muitas pessoas acham assim que precisa disso ou precisa daquilo. Nós precisamos só de uma coisa, diferenciar as coisas da matéria grosseira, as coisas do raciocínio que nos agrilhoam e as coisas que nós vamos levar para a matéria fina. O jeito que nós somos, a nossa irradiação, é isso que nós precisamos de valorizar. As coisas da matéria grosseira é bem importante cada um observar. Quando nós chegamos aqui, tudo já existia. Quando nós saímos daqui, baseando assim pelos nossos pais, pelos conhecidos dos nossos pais, que já venceram o tempo dele na matéria grosseira, foram como chegaram. Tudo aqui deixaram. Então, nesse interim, temos que lembrar-nos que precisamos das coisas da matéria grosseira, porque o corpo físico necessita. Mas o nosso espírito necessita de como estamos atuando, de como nós estamos dedicando o nosso tempo para nós. Honrar pai e mãe. Então, as palavras que se colocam a mais e fala que cada um tem que honrar o seu pai e a sua mãe, aí já personalizou. Porque se aquele pai vive atrás do vício, se aquela mulher valoriza mais os conhecidos do que o marido, pai da criança, se valoriza mais aquilo que lança no mercado da moda, fica muito difícil honrar pessoas assim. Essa capacidade de diferenciar aquilo que precisamos, mas a pessoa tem que lembrar assim, dos trajes tradicionais, porque na época do meu avô, na época do meu pai e na minha época tem a elegância no vestir. Então a pessoa precisa de lembrar que sempre houve elegância no vestir. Se a pessoa está descuidando agora, é problema da pessoa. E aquele filho tem que lembrar assim, qual é o procedimento que ele precisa de ter, porque é aquilo que já ouvimos. 10 anos depois, 20 anos depois, está tendo um comportamento pior. Avaliou e depois fez pior. Não podemos avaliar. Se não merece a nossa consideração, não podemos relacionar. A mesma coisa acontece no trabalho. Se nós não desenvolvermos uma capacidade de sermos considerados, respeitados, nós temos que ir embora. Aquele ambiente, é muito difícil viver naquele ambiente. Então temos que desenvolver no nosso período de folga outras capacitações
para termos opção na vida. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele nos auxilia a ter esta capacidade de passar a ter opção na vida. Isso é físico. E a pessoa tem que lembrar assim: nós estamos acostumados com o tempo, esse tempo linear, das 7 da manhã às 7 da noite. Mas durante o dia nós vamos confirmando assim que nós mudamos a norma do tempo e do espaço, em muitos afazeres. É só observar. No caso da moradia, porque nós conhecemos as coisas da moradia, e então a norma de realização daqueles itens na moradia foi alterada e deu certo. A agenda que a pessoa tinha para cumprir durante o dia, muitas vezes o item que se encontrava mais embaixo foi realizado logo no período da manhã. Quer dizer que houve mudança da norma do tempo e do espaço, porque na programação anterior a pessoa pensava que seria no período da tarde aquela realização. Houve mudança. Então quer dizer assim que nós temos a capacidade de mudar a norma do tempo e do espaço. Para isso, a pessoa tem que ter uma condição interna de elevar-se, ver antes como é melhor. Então, devido a isso, nós não precisamos de sofrer nenhuma tormenta na vida, porque se nós dedicarmos um tempo para nós, com os auxílios dos ensinos, então nós vamos tendo a capacidade de ir vendo a necessidade que nós temos. E que nós temos que desenvolver as capacitações que nós vamos precisar na matéria fina. Não é na última hora que uma pessoa vai mudar, tornar-se nobre, polida, porque o tempo anterior que ela teve, ela foi usando de qualquer maneira. Agora ela tem que fazer o resgate daquele tempo. Ela tumultua a sua vida. Então nós não precisamos de esperar a velhice para ter a mudança. Muitos jovens acham assim que está bom assim. Não está bom. Porque se o pai tem costumes que não está merecendo a consideração, se esse jovem não se cuida, ele passa a ter costumes piores. Consequentemente, ele também não será considerado. E nós tínhamos que lembrarmos assim, devido à degradação que nós temos de não fazer esforço para respeitar o nosso semelhante, não respeitar o nosso pai, não fazer esforço para sermos respeitados, nós não observamos que poderia então vir filhos melhores se nós estivéssemos fazendo esse trabalho de consideração, valorizar, ser valorizado. Não veriam essas coisas degradantes, as vestes, as danças, os assassinatos, não viriam espíritos melhores. Então a pessoa tem que lembrar que nós temos que participar da melhora. E a melhora é trabalhando conosco, melhorando. Quando uma pessoa pede uma informação para um outro, do jeito que foi pedida aquela informação, o outro, a maneira que ele respondeu, lembra daquele homem que deu aquela resposta, o jeito bom, anos e anos depois. Quer dizer, a nobreza, o jeito que foi utilizado permanece dentro de nós. Então nós temos que fazer esse esforço a vida toda. E nós temos que ir fazendo as representações que vêm com o ensino de Jesus, que a nossa fala não deve passar nem do sim nem do não. Quer dizer que a nossa fala tem que ser precisa, para que o outro sinta com poucas palavras aquilo que precisa de sentir. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição. Honrar pai e mãe. O pai e a mãe têm que fazer muito esforço para merecer a honra a vida toda. Esses valores é que nós temos que cultivar dentro de nós a vida toda. Uma nobreza é para aquele que desenvolveu a nobreza. Estuda o livro Na Luz da Verdade.